Viagens e passeios escolares podem ser super divertidos, mas também podem dar muito errado. Foi o que aconteceu com um grupo de alunos da Baixa Baviera esse ano. Os 11 estudantes do ensino médio e seus 2 professores planejavam cruzar os Alpes de bicicleta numa ação beneficente para arrecadar dinheiro por uma boa causa. Até a Rádio Bávara e o comediante Harry G estavam acompanhando a turma. Só que os alunos não faziam ideia do quanto essa viagem seria exaustiva. Quando se viram pedalando em campos de neve a 2.600 metros de altitude, ficaram sem forças. No segundo dia da jornada alpina, tiveram que pedir socorro, sendo resgatados por um helicóptero da polícia. Depois de passarem a noite em uma pousada, voltaram de ônibus para casa. Não é raro que passeios escolares acabem mal por causa de superestimação. Há apenas 2 anos, por exemplo, 99 alunos e 8 professores se meteram numa enrascada nas montanhas de Kleinwalsertal, na Áustria. Em vez de seguir uma trilha sinalizada, um dos professores escolheu um trajeto da internet, descrito como, abre aspas, clássica volta de fim de tarde, fecha aspas. Na prática, o percurso era completamente fora do nível dos alunos. Depois que alguns deles desabaram de cansaço, o resgate precisou levar os quase 100 adolescentes em grupos, usando um helicóptero. Uma equipe de intervenção em crises precisou ser chamada e vários alunos precisaram de apoio psicológico. O próximo passeio escolar também deve ficar na memória de todos os envolvidos, embora seja por razões completamente diferentes. Há 9 anos, uma turma taiwanesa foi a um museu de arte. Quando um dos meninos de 12 anos não prestou atenção por um breve momento, ele tropeçou, mas felizmente conseguiu se segurar antes de cair. O problema é que ele acidentalmente fez um buraco em uma das obras expostas. E ainda mais problemático foi que se tratava de uma obra de arte de 350 anos de idade, avaliada em inacreditáveis 1,5 milhões de euros. Pelo menos a pintura estava segurada. Realmente absurdo é o que também aconteceu em uma viagem escolar em 2006. Nesse ano, uma turma da Inglaterra viajou para Portugal e fez uma verdadeira festa por lá. O professor responsável deu total liberdade aos jovens e eles puderam festejar e beber álcool até bem depois da meia-noite. Quando um dos alunos trouxe uma garota para a pousada, o professor até deu a chave do quarto para que os dois pudessem se retirar e se divertir a sós. Mas o que parecia ser uma viagem escolar lendária logo se transformou num verdadeiro pesadelo. Após os 2 jovens se divertirem no quarto do professor, descobriram que ele os havia filmado o tempo todo com uma câmera escondida. Assim que a descoberta veio à tona, ele foi imediatamente demitido de sua posição e enfrentou um longo processo judicial. No tribunal, foi considerado culpado e acabou recebendo uma sentença de prisão, que, embora séria, teve sua execução suspensa mediante condições impostas pela justiça. Às vezes, passeios escolares também saem completamente do controle mesmo após já terem terminado. Quando pais no estado americano da Geórgia tentaram buscar seus filhos pequenos após uma viagem escolar, a motorista do ônibus se recusou a deixá-los sair. Por qualquer motivo inexplicável, a motorista manteve as portas fechadas e até mesmo começou a dirigir novamente, apesar dos gritos desesperados das crianças. Mas uma mãe não se deixou intimidar. Furiosa, ela parou o ônibus e pôs fim à questionável medida disciplinar da motorista. No entanto, dar uma bofetada na motorista fez com que ela enlouquecesse. Enfurecida, a motorista perdeu completamente o controle emocional, pisou fundo no acelerador e fugiu com todas as crianças ainda dentro do veículo. No sinal seguinte, um aluno mais velho pulou pela janela e a mãe se colocou na frente do ônibus. Assim, aos poucos, todas as crianças puderam ser resgatadas pelos pais através das janelas. O próximo passeio escolar também deu errado porque as crianças não conseguiram se comportar adequadamente. Mas, para ser justo, isso aconteceu com uma única aluna. A alemã de 15 anos decidiu economizar sua energia nas montanhas austríacas.
simplesmente escolhendo um atalho fora da trilha oficial, embora os alunos tivessem sido avisados várias vezes para não fazer isso. E assim aconteceu o que tinha que acontecer. A jovem caiu 8 metros em uma fenda glacial e teve que ser resgatada com enormes esforços. Por um milagre, ela saiu com apenas algumas contusões e arranhões porque sua mochila impediu que ela deslizasse ainda mais para baixo. Mas como você deve saber por experiência própria, passeios escolares raramente servem apenas para diversão. Em vez disso, os alunos também devem aprender algo com isso. No caso de um grupo de alunos ingleses, o tema era alimentação saudável. E ninguém menos que o famoso chefe de TV Jamie Oliver deveria ensinar isso a eles. O renomado chefe realmente preparou algo muito visual. Ele mostrou às crianças em sua cozinha como são feitos os chicken nuggets. Passo a passo, ele demonstrou aos alunos como restos que normalmente iriam para o lixo eram misturados em um liquidificador com temperos, realçadores de sabor e outras substâncias químicas para se tornarem uma pasta de carne e, finalmente, chicken nuggets. A ideia por trás disso era que as crianças achassem a comida rápida nojenta, uma vez que vissem como era feita. E, de fato, a maioria dos alunos ficou enojada ao observar o chefe preparar os nuggets. No entanto, quando Jamie Oliver perguntou quem ainda queria comer chicken nuggets, a reação foi totalmente diferente do esperado. Now, who would still eat this? Agora vamos falar sobre o que talvez seja o pior fim de um passeio escolar que se pode imaginar. Em 2022, Madalina, que na época tinha 11 anos, desceu do ônibus após uma viagem escolar e nunca chegou em casa. Ou será que chegou? Ao descer, a menina foi filmada por uma câmera de vigilância. O problema é que só 22 dias depois, sua mãe informou a polícia que ela não havia retornado para casa. A incrível justificativa da mãe para esse tardio relato de desaparecimento foi que ela temia problemas com o pai separado da menina se ele descobrisse que sua filha estava desaparecida. A mãe de Madalina e seu novo marido foram presos após demorarem impressionantes 22 dias para relatar o desaparecimento da menina, que tinha apenas 11 anos de idade, mas Madalina nunca mais apareceu. O próximo incidente em uma viagem escolar é provavelmente o pesadelo absoluto de todos os pais e professores. Em 2008, 17 adolescentes no estado de Massachusetts decidiram ao mesmo tempo que queriam engravidar simultaneamente. As alunas do ensino médio, nenhuma das quais tinha mais de 16 anos, selaram isso em um pacto de gravidez. Para isso, as alunas escolheram homens de forma relativamente aleatória. Alguns dos pais tinham bem mais de 20 anos e outros eram até mesmo sem teto. Embora o pacto de gravidez não tenha sido bem sucedido para todas as meninas, várias crianças nasceram e em 6 casos, o mesmo homem foi o pai. Após o escândalo vir à tona, o diretor da escola pediu demissão. Psicólogos suspeitaram que as meninas provavelmente buscavam reconhecimento e tinham baixa autoestima. A pressão do grupo contribuiu para a situação, e até agora, essa história totalmente absurda, mas verdadeira, já foi filmada 2 vezes. Agora a gente vai continuar com uma viagem escolar de alunos alemães que terminou de um jeito muito triste. Enquanto os alunos geralmente ficam felizes quando os professores não se preocupam muito com eles em uma viagem, 2 professoras negligenciaram completamente uma aluna diabética em uma excursão a Londres em 2019. A menina de 13 anos parou de monitorar seus níveis de glicose durante a viagem, o que rapidamente levou sua saúde a se deteriorar de forma assustadora. A situação ficou tão crítica que as colegas de classe começaram a notar seu estado debilitado. Por isso, elas informaram as professoras. Mas elas não fizeram nada e deixaram a aluna em seu quarto à mercê do destino. Enquanto as colegas entravam em pânico, as professoras achavam que a menina apenas precisava se recuperar. No último dia da viagem, a aluna não conseguia nem se vestir ou escovar os dentes. Ela faleceu 1 dia depois. Diabetes stirbt keiner. Nur wenn man ihm nicht hilft. Em 2024, as 2 professoras que estavam na viagem foram condenadas a multas de 23.400 e 7.200 euros.
Agora a gente vai falar sobre uma viagem que deveria ocorrer sob a supervisão de uma mãe, mais precisamente sobre um passeio de barco das Bahamas para Nova York. O problema era que as crianças já haviam embarcado, enquanto a mãe ainda estava cuidando de algumas coisas em terra. Assim, o barco partiu com as crianças e a mãe, totalmente desesperada, desabou no porto quando percebeu que as crianças estavam indo embora. De fato, ela só conseguiu reencontrá-las em Nova York. Esses alunos também tiveram uma experiência inesquecível durante um passeio de barco, anos atrás, quando saíram para observar baleias em mar aberto. Animados com a viagem, gastaram todo o dinheiro que seus pais haviam dado em uma montanha de doces que devoraram rapidamente. Contudo, a combinação do balanço do barco, a euforia e o excesso de açúcar não foi exatamente ideal. O resultado? Uma viagem de volta repleta de náuseas e indisposição generalizada. Se você gostou desse vídeo, tem mais um monte que você pode assistir. Se você puder, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Te vejo na próxima, aqui no Vale a Pena Conhecer.